Podeis assentar? Eu confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso que eu estou fazendo, um estudo às quartas-feiras. O Jonatas acompanha meu raciocínio, é que às quartas-feiras nós estamos no meio da semana, e você começou a segunda, a terça, e a quarta-feira você já teve aí alguns problemas, e eu sempre pensei na quarta-feira com uma palavra de ânimo para você prosseguir até a sexta, uma palavra para que você ficasse pilhado, não desistisse, Deus falasse ao seu coração para você prosseguir até a sexta-feira. Então eu sempre tive esse pensamento, mas confesso aos irmãos, até mesmo nas divisões que eu estou fazendo aqui do púlpito, os irmãos têm visto eu trabalhando aqui às quartas-feiras, e esse trimestre eu quero muito trabalhar esse tema do livro de Romanos. É um livro maravilhoso, e estudando esse livro, pedi Joyce, que é a secretária da igreja, ela está deixando as quartas-feiras bem livre, e eu tenho me desbruçado no estudo da palavra. Foi uma tarde maravilhosa de pedir a Deus a revelação da palavra, e o Senhor acrescenta quando nós o buscamos. É maravilhoso quando a igreja pode proporcionar ao pastor essa possibilidade dele ficar totalmente por conta do Evangelho. Então isso é maravilhoso, mas é uma baita de uma responsabilidade. Você não tem, quando você está no cinema, se divertindo, então fica aquele conflito. Eu sou levantado pela igreja para estar em uma determinada função, e minha pergunta é: será que estou agindo certo estando aqui? Será que eu não estou fraudando o reino de Deus, aqueles que me confiaram? Então, todo pastor vai ter esse conflito, o pastor que quer fazer as coisas direita, ou procura apresentar ao Senhor sempre de maneira correta. E Deus tem ajudado a igreja, nós temos tido a oportunidade de manter aqui o ministério, e vários ministérios são sustentados e ajudados através da Igreja Batista em Laranjeiras. Então, eu louvo a Deus por essa igreja. Eu fiquei encantado, eu não conhecia há 2 ou 3 anos atrás, eu conheci uma igreja em Bom Sucesso, filha dessa igreja, não sabia que a igreja de Laranjeira havia organizado, e há uns 2, 3 anos atrás fui convidado para pregar a igreja fazer 70 anos, eu creio, e eu fui convidado para pregar ali. Estava a história da Igreja Batista de Laranjeira quando organizou aquela igreja ali. Então, temos muitas coisas que a igreja faz e que você nem imagina, até eu como pastor. Bem, então eu estarei usando as quartas-feiras para compartilhar o estudo do livro de Romanos, e você agora tem a facilidade, porque está sendo gravado. Obrigado, minha irmã. Está sendo gravado, e você pode depois acessar e dar uma revisada, dar uma conferida. Mas eu acredito que quando a gente faz algumas anotações, ajuda mais a memorizar e a encaixar aí os raciocínios. Por isso que eu estimulo a igreja sempre quando puder fazerem as suas anotações. E eu tenho usado o comentário do pastor Russell Shedd, que faleceu há pouco tempo, e alguns outros comentários que são de teólogos de alto conceito, para nós estarmos estudando esse livro de Romanos. Sem mais delongas, vamos a essa carta maravilhosa. Martim Lutero declara que o livro de Romanos
é a expressão mais pura do amor de Deus ao povo não judeu e também aos judeus. O próprio Martim Lutero declara que o livro ela é uma expressão mais pura do amor de Deus ao povo não judeu e também ao povo judeu. Eu gostei dessa divisão que o Martim Lutero faz, que primeiro ao não judeu e depois ele também ao judeu. Sem dúvida, irmãos, a carta aos Romanos foi um marco na reforma protestante e Lutero, ele trabalhou, ele foi muito impactado com essa carta. Nessa carta, o apóstolo Paulo deixa claro qual era o seu objetivo. E qual é o objetivo da carta de Paulo? A carta de Paulo ela foi escrita porque Paulo ele queria ir à Espanha. Paulo gostaria muito de ir à Espanha, pregar o evangelho na Espanha, na Europa, e ele escreve à igreja de Roma, porque era uma igreja que tinha uma situação financeira muito boa e estava no caminho para a Espanha, e ele escreve à igreja de Roma. E o evangelho ainda não havia sido pregado na Espanha, e o apóstolo Paulo, ele desejava muito chegar ali àquela nação. Ele havia achado na sua mente, ele havia terminado o trabalho em que ele estava nas igrejas que ele havia plantado em Éfeso, em Coríntio, em Tessalônica, e ele olha para trás e ele fala consigo mesmo que ele já havia terminado ali o trabalho e agora ele estava querendo ir para a Espanha. Eram os planos do apóstolo Paulo, e ele precisava de um apoio. Que apoio? Um apoio espiritual, um apoio financeiro e um apoio moral. O grande problema é que Paulo ele não havia fundado, organizado a igreja de Roma. Ele não era conhecido naquela igreja, e a igreja, ele não conhecia a igreja, e a igreja não o conhecia. Certamente o conhecia porque Paulo tinha ficado famoso entre os cristãos, mas a fama de Paulo não era boa, e lá em Roma tinha muitos judeus, e o apóstolo Paulo, ele não estava sendo muito bem visto pelos judeus. Então a igreja de Roma, era a estratégia de Paulo de ir àquela igreja para dali ele chegar à Espanha. Você sabe que Paulo não chegou a Roma, ele quis tanto ir a Roma, mas ele não chega a Roma, ao contrário, tem aquele acidente no navio, ele chega preso, e ali em Roma, ele não consegue fazer a sua viagem à Itália, a sua viagem à Espanha, porque ele é decapitado, segundo a tradição, ele é morto ali em Roma por Nero. Ou seja, às vezes nós fazemos os nossos planos e nós ficamos frustrados porque nossos planos, eles têm alguns atropelos no meio do caminho. Parece que nós somos dono da nossa vida, e se não deu certo, nós fazemos bico, ficamos emburrados, mas a minha vida é do mestre, a música de Lázaro, a minha vida é do mestre, e não sei o que é do mestre, é tudo do mestre, é tudo do mestre. Então, o apóstolo Paulo, ele não chega aos planos. Olha que plano maravilhoso que Paulo tinha, pregar o evangelho na Espanha, um local onde o evangelho não havia chegado, e ele pensa assim: eu preciso ir a Roma, aquele ardor missionário. Paulo completa a sua terceira viagem missionária, e ele estava com o plano de fazer a quarta viagem missionária. Em resumo, Paulo está na Macedônia, ali em Éfeso, terminando a sua terceira viagem, e ele estava
Por que ele foi à Macedônia? Porque ele foi na igreja de Éfeso, ele foi na igreja de Tessalônica, ele foi nas igrejas ali de circunvizinha, e ele pegou uma coleta daquelas igrejas, porque ele queria voltar a Roma para levar aos pobres de Roma. Então, os planos de Paulo: eu estou aqui na Macedônia, eu quero, ele foi nas igrejas ali da Macedônia, e ele passou a sacolinha, como é que é o chapéu, não, é o chapéu, né? Passou ali o chapéuzinho, recolheu ali uma boa oferta, e ele queria levar para os pobres, os irmãos que haviam perdido tudo em Roma devido à perseguição. De Jerusalém, ele pegaria um navio ali e iria para Roma. Em Roma, ele iria prosseguir viagem até a Espanha. Esses eram os planos do apóstolo Paulo. Ele começa a sua carta explicando, ele explica os seus planos. Capítulo 1, verso 15, ele fala o seguinte: por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo está dizendo assim: eu quero muito ir a Roma pregar o evangelho, eu quero ir muito a Roma falar o evangelho, e eu quero pregar o evangelho a vocês. Então ele explica que os planos dele eram esses. Ele ainda fala que ao expor o evangelho, que ele prega, ele entende que o mundo precisava muito do evangelho. É muito interessante esse entendimento de Paulo. Ele diz, verso 16, que nós lemos ao 17, ele diz: por isso não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim: o mundo precisa do evangelho. Repita comigo: o mundo precisa do evangelho. Mais forte: o mundo precisa do evangelho. O Brasil precisa do evangelho. Rio de Janeiro, vamos lá. O Rio de Janeiro precisa do evangelho. O meu condomínio, o meu prédio, vamos lá, o meu prédio precisa do evangelho. E a minha família precisa do evangelho. Então Paulo, ele tinha essa visão que a igreja, ele precisava ir a Roma. De Roma ele pegaria o navio e ia para a Espanha pregar o evangelho na Espanha, porque ele entendia que aquele povo em Roma precisava do evangelho. Ele iria fortificar, ele iria solidificar a mensagem que já estava ali em Roma, e de lá ele iria para o evangelho. E ele estava dizendo que a igreja seria convidada a ajudar a ele nessa aventura evangelística. Então, no capítulo 1, isso hoje é uma introdução do livro de Romanos. Isso é hoje só uma introdução, que pela primeira vez, depois de 30 anos de ministério, eu nunca tinha feito esses estudos assim, série de mensagem, nunca tinha feito. Então vou tentar fazer, não sei se a gente desiste no caminho, mas vou tentar continuar. Bem, no capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala da condenação e perdição de todos os povos que não conhecem a Jesus, tanto os gentios como os judeus. Todos irão para o inferno se não aceitarem a Jesus. Paulo é muito contundente, ele fala no verso 18 do capítulo 1, ele bate muito forte nisso. Ele diz que a ira de Deus se revela no céu contra a perversão dos homens que cometem injustiça, e ele vai dizendo, portanto, o que de Deus
o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, e ele vai começando a trabalhar sobre a necessidade do povo aceitar o Evangelho. Então, o capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala da condenação, da perdição de todos os povos que não conheceu a Jesus, e todos irão para o inferno se não aceitarem Jesus. Não é uma mensagem boa, não é uma mensagem que você gosta de ouvir na igreja. Ninguém quer ouvir sobre inferno, ninguém quer ouvir da necessidade de ter Jesus. Hoje, imagina naquela época. Se hoje essa mensagem não soa bem aos nossos ouvidos, naquela época ainda mais. Por quê? Os judeus se achavam detentores de toda a revelação. E porque eles eram detentores da revelação, quem é esse traidor que está falando contra os nossos costumes? Então, capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos trabalhar isso. Então, estou dando um pano de fundo, e depois nós vamos trabalhar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Do capítulo 3 ao capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé. Repita comigo: justificação pela fé. Vamos lá? Irmãos, nós não somos justificados porque dá dízimo. Eu não sou justificado porque dou o dízimo. Eu não sou justificado porque sou amigo do pastor. Eu não sou justificado porque vim ao culto de quarta-feira. Eu não sou justificado porque eu sou crente desde criança. Eu não sou justificado por nada. A minha justificação é pela fé. Por isso, quando a gente pergunta: você é salvo? Aí o crente: não sei não. Se está nisso, se há a justificação, ou você tem fé, você bata no peito e diz assim: eu sou salvo. Ah, mas você? Sim, eu tenho fé que, apesar dos meus equívocos, dos meus erros, eu sou salvo. Então bata no peito e diga assim: eu sou salvo em Cristo Jesus. É pela fé, meu irmão. Então você precisa, pela fé, falar isso, a justificação pela fé. E o mundo precisa do Evangelho, porque só o Evangelho transmite essas boas novas de Jesus. Sem o Evangelho, sem Jesus, todos estão perdidos, e Paulo trabalha muito isso no capítulo 3 ao capítulo 5. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele explica como aqueles que foram justificados poderão viver neste mundo. Então veja lá no no capítulo 6, ele fala sobre Cristo liberta do poder do pecado. Capítulo 6, ele diz assim: livre do pecado pela graça. Eu não sei como está o tema aí no seu, mas ele trabalha isso: livre do pecado pela graça. Depois, a lei, a escravidão e a graça, verso 15. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha essa liberdade que o Senhor nos deu do pecado. Você que antes era um alcoólatra, você que antes era dominado pelas drogas, você que antes era dominado pela homossexualidade, você que antes era dominado pela promiscuidade, você que antes era dominado pelo jogo, você que antes era dominado por tantas coisas. A Bíblia diz que nós somos livres. Nós podemos nós podemos usufruir da liberdade. Por isso que eu sempre falo e bato muito nisso, que eu tenho dificuldade daqueles que aceitam a Cristo e querem adaptar a sua vida do passado à vida agora, a nova vida em Cristo. Então não dá. Nós temos que concordar que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, e aquele que se prostituía não se prostitui mais. Mudou. Então não tem como agora vivermos dessa maneira. Então o capítulo 6 é essa libertação que o Senhor dá do pecado.
Capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala, Cristo nos liberta da lei. Repita comigo, Cristo nos liberta da lei. Capítulo 7, verso 7. O irmão André, que não é aquele que fazia contrabando de Bíblias, esse André é do Portas Abertas, não é aquele André, é esse que nós temos. Ele coloca aqui para a gente. Leia comigo enquanto eu bebo, leia por favor enquanto eu bebo uma água. Romanos 7, verso 7. Então a Bíblia diz que Cristo, ele nos liberta da lei. A lei, ela não resolveu o problema do homem. Quem que resolveu o problema do homem? Somente Cristo. Capítulo 8 de Romanos, ele fala a vida no Espírito de Deus. Esse texto deve estar marcado na sua Bíblia, porque é o meu predileto de Romanos. Agora, pois, nenhuma condenação há em Cristo Jesus para aqueles que nasceram. A gente sabe alguns versículos desse capítulo de cor. Acho que é o verso 8, diz: por mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 18 está escrito isso. Aí ele, no verso 12 do capítulo 8, ele fala de nós como herdeiros, filhos e herdeiros do Senhor. Verso 14 do capítulo 8, ele diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Coloca para mim, André, por favor, 8, verso 14. Então, irmãos, o capítulo 8 faz esse tratado da vida no poder de Deus. Então Paulo sabe que em Jerusalém existem muitos judeus convertidos, e Paulo sabia que esses judeus convertidos que estavam em Jerusalém não gostavam da mensagem que Paulo pregava. Por quê? Olha o que Paulo falava. Ele dizia assim: a lei passou. Ele dizia, isso não agradava a nenhum judeu, não agrada hoje. Não sei se a irmã Débora está me ouvindo, ela vive essa luta. Não agrada hoje dizer que a lei passou, dizer que o templo não é mais lá em Jerusalém, o templo que Salomão construiu, mas todos nós agora somos o templo do Espírito Santo. Então o Senhor disse: olha, não é em Jerusalém, não é no Rio de Janeiro, onde que eu tenho que adorar o Pai? O Pai procura adoradores que o adorem em verdade, em qualquer lugar. Eu tenho que adorar o Senhor. Todos que invocam o nome do Senhor, o Senhor está perto. Eu estou na China, no Japão, eu estou lá no útero, eu estou lá no estômago do peixe grande. Aí eu oro, o Senhor está perto. E aonde eu estiver, o Senhor está perto. E Paulo, ele bate agora muito forte na circuncisão. Aí, babou, né? Ele fala contra a circuncisão. Paulo fala sobre o calendário de festa da primícia, festa da lua nova, as festas que o povo judeu faziam, festa dos tabernáculos, e Paulo vai trabalhando, dizendo que isso só foi sombra de bens vindouro, e esse bem vindouro já chegou às festas. E por último, Paulo, ele fala sobre a dieta. A doutora Dalva está aí, dá para descobrir na Bíblia, a dieta religiosa que os judeus tinham que ter. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E Paulo está dizendo: ó, isso acabou. Capítulo 9, verso 11, a situação de Israel diante
do plano de salvação, e a pergunta era: por que os judeus não aceitaram o evangelho? E Paulo ele responde: porque o fato de Israel não ter aceito o evangelho foi porque eles não receberam a palavra. Mas eles não receberam a palavra não significa que a palavra foi anulada. Olha só, vamos ler. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas para aqueles que os chamam. Então Paulo está dizendo: olha, vocês nem eram nascidos ainda, e é muito maior do que vocês estão imaginando, do que vocês pensam. Capítulo 12 ao capítulo 15, ele fala do convívio dos judeus com a igreja dos gentios. Por quê, irmãos? Os crentes estavam se convertendo. Eu lembro que eu tinha um professor no seminário. Ele gostava muito, hoje ele não usava esse termo, treta. Treta era uma briga, né? Então ele falava muito da treta que houve entre Pedro e Paulo, porque Pedro, ele estava lá entre os gentios, e muito bem. Aí chegou João, o Pedro, para não ficar mal com João, que era o pastor da igreja, ele começa a destratar os irmãos que não eram gentios. E o apóstolo Pedro dá uma chamada, uma enquadrada. O apóstolo Paulo dá um enquadramento em Pedro muito, muito sério, dizendo que ele deu uma de sonso com a chegada ali do João e Tiago. Irmãos, isso era uma luta na igreja, porque aquelas pessoas estavam se convertendo, e tinha gente que estava tentando adaptar o judaísmo à igreja, e isso não era condizente. A pessoa hoje tenta adaptar a sua vida à igreja. Não é: eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, e as coisas velhas se passam. Capítulo 15, do 22 ao 28, o Paulo trabalha esse plano de ir à Espanha pregar o evangelho. Abre aí, capítulo 15. Você sabe que Paulo não consegue chegar a Roma, ele chega a Roma preso, e principalmente ele não consegue ir à Espanha pregar o evangelho como ele sempre queria. Os espanhóis ouviram o evangelho, não foi pela boca do apóstolo Paulo. Verso 22 do capítulo 15: esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora não tenho já campo de atividade nessa região e desejo muito visitá-los. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois quero que de passagem estar convosco, e de lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da sua companhia. Ele está dizendo assim: eu quero ficar com vocês um pouquinho, eu quero que vocês sustentem a minha viagem até a Espanha para pregar o evangelho. Mas agora estou de partida para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Foi o que eu falei no início. Ele estava indo levar uma oferta que ele tinha colhido nas igrejas da Macedônia para os crentes pobres de Jerusalém. Ele estava dando uma de pastor, esposo da irmã Sandra, Carlos Ramos. Ele estava fazendo ação social. Então ele estava dando uma de pastor Ramos, ele estava indo lá em Jerusalém. Irmãos, nós vamos trabalhar toda quarta-feira o livro de Romanos. Se você puder, o livro de Romanos são 16 capítulos. Se você conseguir, eu não sei quanto tempo você leva para ler 16 capítulos,
Mas se você conseguisse ler isso tudo num dia, seria tão bom que você teria aí a história toda, seria muito bom. E a carta aos Romanos, ela pode ser resumida, e quem fez esse resumo foi o pastor Russell Shedd. Ele diz que a carta aos Romanos é uma carta de um missionário a uma igreja pedindo dinheiro para pregar o evangelho. Pastor Shedd disse que como você pode, qual o título que você daria à carta aos Romanos? É a carta de um missionário a uma igreja pedindo apoio para pregar o evangelho. Isso é a carta aos Romanos. Por quê? Porque ele disse assim: o mundo precisa do evangelho. O mundo precisa das boas novas. E sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. E no capítulo 1, que nós vamos continuar na quarta-feira, no capítulo 1, ele divide esse capítulo. Isso fica para quarta-feira, eu só quero dar um gostinho na boca dos irmãos. No capítulo 1, ele diz que aqueles sobre o evangelho, a revelação. Capítulo 1, do 18 ao 20, ele fala que não tinha, Paulo está dizendo, eu sei que tem muita gente que diz, os índios, aqueles, Paulo está dizendo que o evangelho era tão claro, que a natureza revelava o evangelho. Então, Paulo, ele diz que não tem desculpa de ninguém aceitar o evangelho, porque ele fala assim, a natureza revela o evangelho. Capítulo 1, do 18 ao 20, Paulo trabalha isso. Aí, do 21 ao 23, ele diz sobre o perigo daqueles que rejeitaram. Mas ninguém foi lá em Juiz de Fora pregar o evangelho. Ninguém foi na Bahia, ninguém foi em Barbacena, ninguém foi em Sergipe pregar o evangelho. Paulo está dizendo, olha, não existe desculpa. E existe um perigo muito grande para aqueles que rejeitaram. Então, isso é o capítulo 1. E o capítulo 1, a consequência da rejeição. O que acontece com aqueles que rejeitam o evangelho? Então, quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar o capítulo 1, do 18 ao 20, revelação do evangelho, até a natureza revela o evangelho. Do versículo 21 ao 23, rejeição daqueles que rejeitaram. E por final, 24 ao 32, consequência daqueles que rejeitam o evangelho. Como disse para os irmãos, nunca fiz isso. Estudo em sequência de um livro. Tenho mais de 30 anos no ministério, mas nunca preguei assim. Vou tentar pela primeira vez. Se der BO, a gente para no meio do caminho. Mas vou tentar trabalhar o livro de Romanos nesse capítulo a capítulo. Não sei quando a gente vai terminar, mas o meu objetivo é caminhar nesse capítulo. E eu quero aplicar agora tudo isso. Eu quero que você fique de pé e eu quero aplicar tudo isso no que nós falamos. Qual a aplicação do estudo de Romanos? É a última frase do versículo 17. Do capítulo 1, verso 17. A última frase. Aplicabilidade do livro de Romanos. O justo viverá da fé. Repita comigo. Mas o justo viverá da fé. Irmãos, eu sei que você pode ter seus conhecimentos, eu sei que você pode ser um bom profissional, eu sei que você pode ter o que for, mas nós precisamos viver da fé. Pastor, então eu não preciso trabalhar? Trabalhe com fé. Eu não preciso estudar? Estude com fé. Eu não preciso fazer? Faça com fé.
O justo vive da fé. Então não desista. Está difícil lá no trabalho, está difícil lá, tem gente te perseguindo. O justo vive da fé, pela fé. Então, Senhor, ora a Deus, então viva isso. Eu quero aplicar tudo isso que foi dito nessa frase: o justo vive da fé. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja. Os teus servos me ouviram falar aqui 30 minutos, ó Pai, sobre o livro de Romanos. Pai, mas muito mais do que história, do que aconteceu com Paulo, com a igreja de Roma, com a igreja da Espanha, com a igreja de Jerusalém, muito mais do que história, o que nós queremos, ó Deus, é viver a tua palavra. Porque amanhã, Senhor, eu preciso, ó Deus, ter uma palavra para o meu filho, para a minha filha, para a minha mulher, para o meu marido. Eu preciso ter uma palavra para o meu pai, para a minha mãe. Eu preciso ter uma palavra para o meu professor, para o meu patrão, para aquele que está fazendo a supervisão do meu trabalho. Pai, eu preciso, ó Pai, eu preciso ter uma palavra para mim mesmo. Me ajude a viver pela fé, Senhor. Eu quero, ó Deus, viver pela fé, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e nesta noite eu ouvi a tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, produza a fé no meu coração. Pai, hoje é um culto de quarta-feira, e eu quero te pedir, ó Deus, visita todos que estão me ouvindo, aqueles que estão em casa, aqueles que já desistiram dos filhos, aqueles que já desistiram de tantas coisas, ó Pai. Os dias são maus, existe dificuldade, muitos estão passando crise, mas o justo vive da fé, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que saiamos daqui, Senhor Deus, avivados, saiamos daqui, Senhor, turbinados, saiamos daqui, Senhor Deus, pilhado pela fé em Ti, Senhor, não pela fé no homem. Ajuda-nos, Senhor, a dizimar nesta casa, porque, ó Deus, quando eu dizimo, eu estou dizendo que eu dependo de Ti. O meu dízimo tem uma linguagem, tem uma palavra. E que palavras a minha oferta tem? É de uma dependência de Ti. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. E que nesta noite, ó Pai, possamos dizer: nós dependemos de Ti, ó Pai. Pai, eu gosto muito da atitude de Elias, ó Pai. O teu servo precisava de fogo na madeira, e o teu servo colocou água, ó Pai. Ó Pai, ele estava dizendo: olha, situações da natureza, situações humanas não poderão conter o que Deus há de fazer. Então não tem palavra, não tem agouro, não tem maldição, nada, Pai, pode conter aquilo que Tu tens para o Teu servo que está ouvindo a Tua palavra nesta noite. A Tua serva nesta noite entrou neste lugar, e ela há de sair daqui, ele há de sair daqui, ó Deus, vivificado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém.